Olá, começamos mais um Bernô Entrevista aqui nos estúdios da TV Bernô, afiliada da TV ABCD. Hoje nós vamos falar bastante com o deputado federal sobre o projeto Pra Frente São Bernardo. Né? Se eu for falar o currículo dele, a gente vai ficar o programa inteiro falando o currículo dele. O Alex Manente, nascido em São Bernardo, em 1979, não sei nem se podia falar a idade dele ou não, e aos 18 anos, desde os 18 anos no PPS. Prazer, deputado. Eu que agradeço, Renan, agradeço aqui a Bernô, a todos vocês por darem a oportunidade de nós dialogarmos com a nossa sociedade, que é tão importante nesse momento em que a política está na vida das pessoas, vivenciada por momentos ruins e bons, mas que necessariamente a população precisa se politizar cada vez mais. Quem acompanha as redes sociais, principalmente do deputado, vê que ele fala muito no âmbito nacional e hoje a gente vai trazer o debate para o âmbito municipal aqui em São Bernardo do Campo. Tá? Só antes eu vou até pedir uma licença até para a Naama, eu sei que ela vai me matar, mas é uma questão assim que hoje está rolando esses dias em São Paulo, né, que são os manifestantes, né, os estudantes, né, que estão manifestando a CPI da merenda, né, e hoje eu vi um vídeo agora há pouco de um menino chamado Carlos Ramiro, que é assim, eu acho que a nossa juventude está se politizando mais. Eu acho que o resultado do que a gente está vendo hoje no âmbito nacional, o resultado negativo que a gente está vendo, foi um resultado da nossa inércia nesse tempo todo, nos anos 2000 e até agora há pouco, e agora todo mundo está falando de política novamente. Né? Então, essa juventude vai realmente mudar o Brasil daqui a alguns anos. Né? Como que você está vendo essa questão dos manifestantes e dessa juventude que está se politizando, não só em São Paulo, mas em São Bernardo, muita gente? Olha, Renan, o que eu acredito é que toda essa crise política que o Brasil enfrentou fez com que as pessoas voltassem a debater o processo político e observar que, através dos seus representantes, você pode melhorar ou piorar a qualidade da sua vida. Então, eu fico feliz porque nós estamos novamente conscientizando uma sociedade que durante muitos anos passou de maneira inercial por todos os processos de corrupção que o país assistiu. Nesse momento, nós vemos uma população ativa, mas eu quero diferenciar. Acho que existem manifestações que não são partidarizadas e existem manifestações que são partidarizadas. Eu acredito que qualquer indício de irregularidade precisa ser apurado. A corrupção é algo que precisa ser combatido e nós cada vez mais observamos que a sociedade ela até admite você discutir ideologia, mas ela não admite o representante público estar envolvido em qualquer indício de corrupção. Por isso, eu tenho convicção de que essas manifestações vão crescer. O que nós não podemos é partidarizar. Eu observo muito isso no Congresso Nacional, quando nós observamos uma questão apenas do debate político partidário, como se tivesse dois lados apenas. Existem vários projetos que precisam ser observados e você precisa cobrar com mesma veemência a corrupção de um partido ou de outro. Por isso, eu elogio a manifestação, desde que não seja partidarizada, também no combate à corrupção, nas questões que envolvem o governo do Estado, não apenas no governo federal. A medida tem que ser a mesma. O que eu não concordo é partidarizar esse movimento. Alex, você está com um projeto Pra Frente São Bernardo, ouvindo muitas pessoas em São Bernardo do Campo. Você acha que o eleitorado de São Bernardo está mais politizado? Qual que é a diferença da sua campanha de 2012 para agora? Olha, a campanha de 2012 foi uma campanha que eu aprendi muito, Renan. Primeiro porque naquele momento ninguém gostaria de enfrentar o PT. O PT vivia o seu ápice com o governo Dilma com 80% de aprovação, o governo Luiz Marinho com 75% de aprovação, e ninguém naquele momento queria propor um debate à sociedade. Nós entendemos que era necessário propor esse debate porque acreditávamos que muito do que existia era mero instrumento de comunicação e, de fato, o serviço público não era bem realizado. E muito do que falamos naquela eleição está refletido nos dias de hoje com as dificuldades que a população encontra na saúde, na segurança, no transporte, na mobilidade e até nas oportunidades de emprego que não existem na nossa cidade nesse momento. E, na minha opinião, aquele debate foi importante porque, mesmo no ápice, nós conseguimos mais de 30% dos votos naquela eleição. E agora nós entendemos que é necessário reunir técnicos da iniciativa privada, com técnicos, inclusive, do poder público, que ali são de carreira e conhecem profundamente o sistema público de atendimento à população, com os anseios da sociedade e propor um plano de governo real.
O que nós desejamos é que cheguemos na convenção não para debater um candidato a prefeito, mas para debater um plano de governo para a nossa cidade. Um plano de governo que possa ser executado, porque o que nós temos no nosso histórico é que durante muitos anos os prefeitos se comprometem com um plano de governo mirabolante, bonito, audacioso, mas chega ao final do seu governo, não é praticado aquilo que foi proposto durante o processo eleitoral e isso frustra a expectativa da maioria da nossa população. Por isso nós queremos ouvir a população no Pra Frente São Bernardo, é essa iniciativa. Técnicos, tanto da iniciativa privada quanto do poder público, estão dando suporte para ouvir as reivindicações e os anseios da população e propormos, através disso, alternativas àquilo que nós acreditamos ser possível desenvolver para a nossa cidade. O eleitorado hoje ele não quer saber mais de um aperto de mão que vê o cartaz lá e vai votar. Ele quer saber as ideias, né, do candidato e hoje nas redes sociais isso o candidato pode expor bastante sobre isso e você tem feito bastante sobre isso nas redes sociais, né? Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, o Pra Frente São Bernardo, se vocês estão colhendo as informações dos bairros para criar um plano de governo ou se você já tem um plano de governo. Não, nós temos as ideias, nós acreditamos em base nas ideias, tanto é que durante o início desse seminário que é feito em cada bairro, nós falamos aquilo que acreditamos para a cidade e não tenho dúvida que ao momento da nossa cidade ser pioneira na utilização de instrumentos tecnológicos para atender a nossa população. Tive a oportunidade, Renan, de ser escolhido entre os 5 representantes jovens brasileiros pelo governo americano no ano passado para passar 25 dias conhecendo políticas públicas inovadoras. E tive a oportunidade de ver o quanto nós estamos atrasados no país. Nós ainda temos uma gestão pública feita para o século passado. Aquilo que ocorria 30 anos atrás é o que nós observamos no serviço público hoje. E é necessário impor a tecnologia, porque a tecnologia enxuga gasto, que é algo necessário para qualquer poder público conseguir se sustentar, eliminar gasto, cargo político e fazer o instrumento da tecnologia ser a eficiência que as pessoas necessitam, qualificando a sua mão de obra e, principalmente, combatendo a corrupção, porque a tecnologia e a transparência são instrumentos necessários para você combater a corrupção, porque a corrupção não está apenas no primeiro escalão. Ela está em todas as esferas do poder público e assim também na iniciativa privada. Só que o poder público nós temos a responsabilidade de zelar pelo dinheiro que vem da população. E a tecnologia pode nos ajudar e dar eficiência ao poder público. Nós falamos aquilo que acreditamos para a saúde, mobilidade, segurança e geração de renda e emprego, mas nós também queremos ouvir a população porque tem as peculiaridades de cada bairro, de cada região. São Bernardo é uma grande cidade, são quase 500 quilômetros quadrados para uma população de 900 mil habitantes, distribuídos por esses bairros, sem conexão. Os bairros são praticamente cidades do interior do nosso estado, que precisam de uma atenção, além do desenho macro da cidade, a atuação específica em cada bairro. Os bairros realmente poderiam ser cidades em qualquer sem dúvida. País, né? Inclusive países da Europa. Nosso menor bairro tem 20 mil habitantes. Então, cidades do estado de São Paulo, quase que a metade não tem esse número de habitantes. Então, nós temos bairros que são cidades e que têm características próprias. E você precisa fortalecer a relação de serviço público em cada bairro. Porque, na verdade, a cidade precisa coordenar o trabalho e, cada vez menos, fazer as pessoas saírem dos seus bairros para poder utilizar o serviço público. Alex, a gente, assim, o governo Luiz Marinho, essa gestão do Luiz Marinho, os 8 anos de Luiz Marinho, o Luiz Marinho recebeu muita verba do governo federal, né? E atualmente não está tendo essa verba do governo federal, até por toda essa crise e tal. E recentemente teve um empréstimo de 600 milhões para hospitais, para segurança, né? Como que você vê esse empréstimo, que foi aprovado inclusive no Senado? Você vê como um investimento ou um endividamento da cidade? Olha, o empréstimo ele pode servir para as duas vertentes. Ele pode ser um investimento para a cidade e, se for bem feito o investimento, a dívida fica paga praticamente pelo investimento e as divisas que você traz para o município e a diminuição de determinados custos que você pode ter realizando esses investimentos. Por exemplo, saneamento, quando você investe nele, você está tirando as pessoas do posto de saúde. Então, a dívida ela é abatida pelo serviço que é gerado através desses investimentos. Necessariamente, nesse momento, nós vivemos um problema na cidade. A previsão orçamentária nem sempre é aquilo que é realizado.
E esses investimentos que chegam do governo federal nem sempre são concretizados até o final. Veja, o Museu do Trabalhador, que até hoje não foi concretizado, já foram ali empenhados 18 milhões de reais. Nós temos os corredores que vão, nesse momento, a passos de tartaruga. Nós temos o projeto Drenar, que não foi concluído, inclusive as obras do projeto Drenar trouxeram nesse verão mais transtornos à população do que soluções, mais enchentes do que a média natural dos verões são-bernardenses. Então nós precisamos saber onde será investido, e acho que esse é o grande desafio. Eu tenho dito que o prefeito Luiz Marinho tem que ter a responsabilidade de preparar para o próximo prefeito, independente de quem seja, a possibilidade de enxergar o que será vencedor como plano de governo e prioridade para os próximos anos. Então nós temos muita preocupação de como será investido. E nós temos preocupação sempre com a contrapartida, Renan. Porque a contrapartida em São Bernardo tem ficado para o final da obra. Ou seja, nós usamos o recurso que vem de fora, na hora de dar o contrapartida será o próximo prefeito. Então nós vamos ter que usar recurso municipal, ter criatividade para arrecadar, com uma diminuição de receita que temos no Brasil inteiro, e não é diferente de São Bernardo, sem os investimentos do governo federal, que já não coloca o dinheiro há 2 anos aqui. Nós temos 2 anos que o dinheiro vem sendo picado para chegar efetivamente às obras. Eu participei de debates e audiências públicas que eu realizei lá no Congresso Nacional, desses recursos que não chegam, e chegam muito fracionadamente. Então nós precisamos ter responsabilidade. Acho que o prefeito poderia propor, junto com todos os partidos, quais são as prioridades para esses investimentos, para que eles se tornem investimentos que tragam resultado e abatam custos do orçamento, para que a dívida não fique maior do que as dívidas que nós já temos. Nós temos 2 lados nessa questão das obras, principalmente, porque nós temos os lados que nós estamos 8 anos com obras na cidade, né, e gente reclamando de tanta obra na cidade que causa transtorno. E o outro lado é que evolui a cidade. A obra precisa terminar, né? E o outro lado é que evolui a cidade, né? Você, se você fosse o prefeito hoje, se você entrasse para prefeito hoje, você construiria mais obras? Você terminaria essas obras? Como que você tem que terminar. A obra que está iniciada, você tem que terminar e tem que ter essa responsabilidade. Eu sou contra cada um criar um termo que a gente chama de, olha, o que é dele eu não vou fazer. A gente tem que pensar que um prefeito não está para poder deixar sua marca, está para deixar um legado para a cidade. E independente das ações que foram realizadas por outros partidos, você tem que aproveitar o que é de bom, de positivo, e acrescentar aquilo que são as críticas da sociedade. Então você tem que concluir obras, porque você não pode gastar e depois não ter resultado nesse investimento, mesmo que não foi uma realização da sua gestão. Minha opinião é que nós temos que começar a pensar o legado que a cidade deixará. O que nós temos em São Bernardo, e isso tem ficado como característica, é que prefeitos que ganham eleição pensam em como se reeleger. E durante aqueles 4 anos temos governos que são eficientes do ponto de vista de comunicação, e as pessoas se sentem realizadas com aquele governo. Imediatamente, no início do 2º mandato, a queda de avaliação se inicia. E isso é um histórico na cidade. Não é apenas o prefeito Luiz Marinho, mas são os seus antecessores, que são de outros partidos. É hora da cidade pensar em ter um legado, que o prefeito possa governar pensando em quais serão os desafios da cidade para os próximos 30, 40 anos. E legado não é construir viaduto ou fazer uma obra, uma intervenção de sistema viário. Legado é você dar consistência para a cidade, para que as crianças de hoje tenham uma perspectiva de futuro daqui 30, 40 anos. Porque o que nos preocupa é que São Bernardo não está vendo horizonte para o seu futuro. As crianças estão com poucas perspectivas, a nossa geração de emprego está se perdendo, e hoje nós temos um nível de desemprego que não tínhamos há muitas décadas. Talvez eu e você nem conhecemos essa época de tamanho desemprego como vivemos hoje, mas certamente, se nós não buscarmos um novo caminho, uma efetivação da colocação de mão de obra, e uma das questões que nós vamos trabalhar firmemente é de diminuir contratos de terceirização. Muitas empresas ganham muitos recursos de terceirização, contratam poucas pessoas daqui e realizam um péssimo serviço. Nós vamos criar frente de trabalho que o requisito será a necessidade social, quesito social, para que elas possam trabalhar para a prefeitura, recebendo algo, se qualificando e não desperdiçando dinheiro com empresas terceirizadas que hoje ocupam
esses contratos que são mirabolantes e não têm o resultado e a efetividade da cidade. E Alex, assim, uma das suas bandeiras em 2012 também foi o metrô de São Bernardo, né? Que se for contar 4 anos que o metrô ia chegar aqui, né, já era para ter chegado, né? Era a bandeira de todos, né? O que aconteceu nesse meio do caminho? Você sabe o que está acontecendo? Porque o metrô ele não sai do papel, né? Todo mundo cria essa bandeira e acaba não saindo do papel. O que está acontecendo com o metrô para São Bernardo? Nós, inclusive, fizemos uma audiência, propusemos uma audiência pública lá no Congresso Nacional, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, que é a responsável por avaliar os financiamentos e os investimentos nas linhas de transporte. E até porque eu também não suporto mais a ideia de cada um jogar responsabilidade para o outro. O governo estadual joga responsabilidade para o governo federal joga responsabilidade para o governo estadual, e quem paga essa conta é o cidadão que até hoje não tem o metrô. Nós trabalhamos para poder tirar do papel essa obra, conseguimos, num primeiro momento, viabilizar até a PPP, e depois da PPP lançada, e me recordo a data, que a data do meu aniversário, dia 22 de agosto de 2014, até hoje, nós não tivemos nenhum resultado desse edital que foi assinado. Nós fizemos audiência. O que ficou comprovado é que existe, por parte do governo do Estado, o posicionamento que é necessário aguardar um financiamento para iniciar as desapropriações das obras, onde passará a obra, a desapropriação dos terrenos, das casas. E também do governo federal. Eles dizem que depende do governo federal esse financiamento. E o governo federal diz que não depende dele, que o dinheiro está à disposição para esse financiamento, que também é um financiamento, não é uma entrega de dinheiro, é uma dívida que o governo do Estado contrairá. E, infelizmente, nesse momento de crise, está totalmente parado, e eu não vislumbro que a médio prazo isso será iniciado. Infelizmente, apesar de ter saído o projeto, ter feito o projeto executivo, iniciado o edital, e de fato era algo que a gente já imaginava como realidade aqui, eu não vislumbro que isso seja concretizado em médio prazo pela audiência pública que eu presidi, que inclusive levei alguns membros aqui do Grande ABC. E o que falta para isso sair do papel? O que você acha que... É isso. Falta o que o governo do Estado diz que não tem o recurso para a desapropriação, que precisa de um financiamento que é liberado pelo governo federal. O governo federal diz que nesse momento só depende da execução do dinheiro próprio do governo do Estado. E essa bateção de cabeça está fazendo com que a população, infelizmente, não tenha. Talvez no novo governo do vice-presidente Temer, que deve ocorrer semana que vem, nós tenhamos uma solução para esse caso. Nesse momento, com os dois governos em choque, eu não vejo possibilidade disso avançar rapidamente. Isso acaba sendo um problema também, essa questão que hoje a população enxerga um lado e outro, como você falou no começo, né? Não vê uma terceira via. Eu acho que vê o eleitorado quanto a isso? Não, eu acho que o eleitorado já está enxergando que é necessário um posicionamento que não debata a escolha de alguém porque não gosta do outro. Isso é muito pequeno para uma democracia como a nossa. Eu votar em alguém porque apenas eu não gosto do outro lado. Você tem que votar em alguém porque acredita numa proposta e que colhe dos dois lados aquilo que é de positivo, porque ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom. Você precisa colher e ter o equilíbrio de trazer bons projetos de ambos os lados para poder propor uma sociedade mais equilibrada, mais justa e que tenha efetivamente serviço público de qualidade. Eu sinto isso que já existe, Renan. Onde existe um projeto consolidado em cada cidade que eu observo, esse projeto do meio sempre lidera qualquer intenção de voto. E no Brasil não é tão diferente. É que, infelizmente, na minha opinião, quem representaria nesse momento esse posicionamento de equilíbrio seria o ex-governador Eduardo Campos, que, infelizmente, de maneira fatídica, faleceu, e nós perdemos uma referência desse espaço político que existia através da sua liderança, que foi naturalmente repassado a Marina Silva, que, na minha opinião, apesar de ter uma boa imagem, uma imagem que inclusive não tem relação com a corrupção, ela não consegue traduzir isso numa liderança efetiva de reunir forças para, de fato, propor um projeto ao país. Mas nas cidades onde existe, São Bernardo é uma prova disso. São Bernardo, nós temos todas as pesquisas de intenção de voto,
Nós lideramos, na minha opinião, porque nós não representamos nem o passado do PSDB e não representamos o presente do PT. Nós representamos aquilo que é o futuro para a cidade de um equilíbrio necessário para o desenvolvimento de São Bernardo do Campo. Ô, Alex, até assim, umas coisas muito absurdas que acontecem no Brasil. Atualmente, até essa semana, caiu, o WhatsApp foi cortado, né? Mais uma vez, e você bateu muito numa tecla, que foi a questão da internet limitada, né? Eu gostaria de saber como é que está isso, e se isso pode ser feito, assim, uma lei municipal quanto a isso, ou se isso ficaria a cargo da Anatel? Não, isso é âmbito da Anatel, e quem indica o presidente da Anatel é a presidência da República, porque eu tenho defendido, participei inclusive do lançamento da Frente Parlamentar, que reuniu vários parlamentares durante essa semana, para nós não termos um limitador de operadora, porque as operadoras querem, assim como ocorre já com a franquia de minutagem para a ligação, elas querem ter o controle efetivo do que se liberará e, consequentemente, quem perderá o consumidor. A Anatel é uma indicação da Presidência da República e, depois de tamanha repercussão negativa, a Anatel recuou e falou que não vai deixar as operadoras fazer esse novo sistema, mas nós temos que ficar vigilantes. Eu digo isso, Renan, porque quando eu postei isso no meu Facebook, e a rede social, como você diz, é um novo instrumento de relacionamento com a sociedade, muita gente falou, olha, não é a presidente Dilma responsável, porque ela é a responsável pela indicação do presidente da Anatel. Então, o presidente da República é responsável pelas indicações que faz. Assim como as medidas que a Anatel positivamente toma têm aspectos que são consequentes para a presidência da República positivamente, negativamente também ela tem que ser responsabilizada. E acho que essa movimentação que ocorreu de toda a sociedade fez com que a Anatel recuasse da sua posição. O Brasil acho que vive uma resistência contra a tecnologia, né? Um dos casos aqui em São Bernardo, que foi protocolado essa semana pelo um vereador do PT, o Toninho da Lanchonete, foi a questão do Uber, né? Ele chamou uma audiência pública para o Uber, né, contra o Uber e a favor dos taxistas. Eu queria saber como você enxerga essa questão em São Bernardo. Olha, isso é uma questão muito simples de ser resolvida, na minha opinião. O Uber é algo que já existe no mundo. Você não consegue barrar avanços que ocorrem no mundo, assim como a Airbnb na hotelaria. Você não consegue barrar. O que você não pode é fazer com que uma classe, como os taxistas, pague imposto e o Uber não pague. Você precisa regularizar o Uber e fazer com que eles tenham taxação para que, além do imposto arrecadado por equilíbrio com os taxistas, você tenha controle efetivo de quem está circulando, até para que as pessoas não corram insegurança. Mas é algo necessário que precisa ser debatido como você vai introduzir isso de maneira a regularizar. O que nós não podemos é ter uma classe que paga imposto, outro que não paga, para fazer a mesma coisa. Você tem que equilibrar a questão de imposto e regularizar o que já existe no mundo, não será aqui. Se você impedir, você vai certamente fingir que não existe algo que continuará ocorrendo. São 58 países, 300 cidades que já têm Uber, que já possuem Uber, e regulamentados. Nós precisamos regulamentar, esse é o nosso dilema. O grande debate, e acho que os taxistas têm razão quando falam que o Uber tira cliente deles, óbvio que tira isso, e continuará tirando, e o táxi vai ter que evoluir. Porém, uma reivindicação justa do taxista é que o Uber não paga imposto, não tem um controle, eles pagam o imposto para poder se manter, apesar de ser uma concessão do poder público. Então nós precisamos regulamentar. Nós precisamos regulamentar, taxar, controlar para não dar risco de segurança a quem utiliza, ao usuário, mas conviver com o que existe, assim como um Airbnb. Eu fui presidente da Comissão de Turismo e falava com os hoteleiros, olha, vocês precisam entender que é algo que existe no mundo. O que nós precisamos é regrar. Tudo que existe, você tem que regrar. O direito é dinâmico exatamente por isso. Você vai ver na evolução da sociedade e você vai colocando legislações para poder entender o momento que a sociedade vive. Alex, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do Já? nosso programa. Meia hora passa muito rápido. Eu ganhei 5 minutos a mais, não? Infelizmente passa muito rápido. Eu gostaria que você falasse um pouco, na última, assim, quantos vereadores pretendem fazer o PPS, né? Quanto vocês estão lutando para fazer, a estimativa de vocês,
E você falar um pouco com o público da TV Bernô. Olha, Renan, primeiro agradecer a oportunidade. Acredito que eu tive aqui só quando, logo após o resultado das eleições de 2014, e para mim é uma satisfação. E a importância de nós termos, de fato, um meio de comunicação moderno, atual, que é a utilização da rede social, e que possa informar o cidadão de São Bernardo de tudo que ocorre, porque nós temos uma limitação de comunicação. Nós vivemos a mídia da capital e isso prejudica inclusive o nosso comércio. Nós somos mais fracos do que poderíamos ser por falta de comunicação específica da nossa região. Então, quero parabenizá-los. Quero também aproveitar a oportunidade para falar que nós, obviamente, estamos colocando, junto com demais partidos, e não só o PPS, mas 6 partidos que acompanham um projeto, esse movimento para frente de São Bernardo, para ouvir a população, em conjunto com as teses que nós já defendemos, para poder, de fato, apresentar um plano de governo. E o PPS, que é o meu partido, como fez 6 vereadores na eleição passada, onde nós perdemos a eleição, nós acreditamos que o PPS pode fazer 8 vereadores e acreditamos que os nossos partidos aliados poderão fazer de 14 a 16 vereadores. E trabalharemos para isso. Mas, obviamente, o resultado do trabalho de vereador depende muito daquilo que a campanha majoritária proporá. E nós estamos preocupados em propor uma campanha feita de propostas e ideias para que a cidade não debata qual candidato é o que se encaixa melhor naquilo que ela acha como ideal pessoal, mas que debata qual o plano de governo que será eficiente para a vida delas nos próximos 4 anos. A gente agradece a presença do deputado federal, pré-candidato a prefeito de São Bernardo do Campo. Mandar um grande abraço para quem está engajado na sua campanha também, que é o Davanzo, um grande amigo nosso, que está assistindo, mandou uma mensagem, falou que... Inclusive é o coordenador do movimento para frente de São Bernardo. Né? E a gente agradece a todos da TV Bernô. Até a próxima.